Olá, caros alunos da Engenharia de Produção. Estamos com mais uma videoaula nesta semana sobre o nosso tema da semana e vamos trabalhar particularmente alguns conceitos ou interpretar como isso foi proposto com essa videoaula. Nós estamos trabalhando essa semana o conceito de sustentabilidade e nós teremos também uma videoaula só sobre o Triple Bottom Line que a gente vai explicar para vocês numa outra aula. Bom, na aula anterior, estamos aqui com o conceito, o item 4. Na aula anterior, a gente finalizou com os 17 objetivos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável proposto no último documento que a ONU trabalhou numa comissão de meio ambiente e, digamos, submeteu à Assembleia. Então, esse é o documento que está em vigor, a gente tem direcionado vocês a estudos direto no site da ONU. Enfim, vocês têm uma base de informação muito importante, porque é direto da fonte. Então, o que nós temos aqui? Os 17 objetivos e temos o nosso objetivo que tem uma ligação um pouco mais densa com a engenharia de produção. Como já dissemos, não que os outros não tenham ligação com a engenharia de produção. De uma forma indireta, eles têm sim, e a engenharia de produção pode contribuir com soluções para os outros objetivos. Mas, evidentemente, a nossa lição de casa ela está muito mais, digamos assim, alinhada com o objetivo 9. E é isso que nós vamos trabalhar na aula dessa semana, essa aula que estamos, nesse momento, executando com vocês. Então, no documento em que cria a agenda para 2030, nós estamos destacando o objetivo 9, que está, digamos assim, com o título de Indústria, Inovação e Infraestrutura, que tem como, digamos assim, atividade de propor um referencial, construir infraestrutura resilientes, promover a industrialização, e aqui que nós temos uma, digamos assim, uma ligação mais intensa com a engenharia, todas as engenharias, e particularmente a nossa engenharia de produção. Mas uma industrialização inclusiva e sustentável, e também fomentar a inovação. Ou seja, numa visão de século XXI, esses termos não são mais estranhos, porque se promove o desenvolvimento econômico para a inclusão de pessoas e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas de forma sustentável. Por quê? Porque a natureza, como já dissemos anteriormente, ela não suporta mais agressões da forma como em algumas matérias-primas ou em algumas áreas já estão totalmente degradadas. E fomentar a inovação. A tecnologia ela tem que estar presente porque ela vai nos dar condições, essa inovação, essa tecnologia utilizada, de obter produtos e serviços com o menor consumo de recursos e de uma forma economicamente mais viável. Então, essa mistura aqui digamos assim, de conhecimento causa um bom impacto para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico. Muito bem, então essa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no objetivo 9, eles prescrevem neste documento algumas situações que nós vamos discutir pontualmente com vocês. E daqui a gente vai fazer uma exposição como que isso se alinha mais diretamente com a engenharia de produção. Por que isso? Porque a engenharia de produção é o nosso curso, é a nossa área, é em torno do conhecimento que eu adquiro na engenharia de produção, com um alinhamento, com um direcionamento de ordem política global. Se eu consigo estar alinhado com esses objetivos, o objetivo 9 e os seus
subitens aqui, que nós vamos ver, evidentemente eu vou ter muitas oportunidades profissionais, pela minha atualização com a linha de tendência de desenvolvimento sustentável, e até ao descobrir aqui em cada um desses objetivos alguma característica, eu posso ver aqui uma oportunidade. E se eu tenho uma oportunidade, por que não empreender? Por que não empreender na engenharia de produção algo que tenha alinhamento com essas políticas de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade? Então, por isso que a gente vê no crescimento das atividades de engenharia de produção em torno da engenharia da sustentabilidade uma grande oportunidade. Por quê? Porque a sociedade está demandando por conhecimento, está demandando por pessoas que consigam lidar com o desenvolvimento econômico, mas, digamos assim, agredindo o mínimo possível os recursos que ela precisa, preservando as pessoas, preservando o meio ambiente, preservando tudo aquilo que é saudável para o desenvolvimento econômico. Muito bem, então o primeiro objetivo, no contexto do grupo 9 aqui, de objetivos, é o 9.1, ou seja, desenvolver infraestrutura de qualidade confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. Ou seja, como que eu interpreto esses termos e este item como uma recomendação dentro de uma política de desenvolvimento sustentável? Infraestrutura de qualidade. É muito nítido que países que possuem mais infraestrutura e países que possuem quase nada têm um intervalo no desenvolvimento econômico muito grande. E o Brasil, por exemplo, não está fora dessa agenda de, digamos assim, fragilidade na infraestrutura. É comum a discussão que muito ainda tem que se por investir em infraestrutura de toda a natureza. De toda a natureza, desde um tratamento de água, esgoto, rodovias, ferrovias, portos, toda a infraestrutura de fornecimento de energia. Nós temos, sim, uma condição melhor que alguns países, mas nós não estamos, digamos assim, em condições de dizer que nós temos uma infraestrutura de qualidade. Em alguns casos, o que temos é muito bom, mas também temos infraestrutura que não estão em condição minimamente de atender isso aqui. Preços acessíveis para todos. Nós temos ainda infraestrutura não inclusiva. Tem muita gente no nosso país que não consegue, digamos, ser atendida por uma infraestrutura de qualidade. Não tem poder econômico para adquirir essa infraestrutura de qualidade. Nós temos um governo que não consegue recurso suficiente para investir em toda a demanda de infraestrutura. Então, isso é uma realidade. Então, como engenheiro de produção, eu falo, bom, existe uma demanda permanente por infraestrutura, pelo menos por mais uma década, 20 anos. Muito bem. Então, como eu posso atuar nesta situação de uma oportunidade de trabalhar soluções de infraestrutura, melhorar a qualidade? Então, por exemplo, como engenheiro de produção, eu posso melhorar a funcionabilidade de um aeroporto, eu posso trabalhar o melhor aproveitamento dos recursos de uma estação de tratamento de esgoto, embora eu não entre diretamente no tratamento em si daquele resíduo, mas o processo como um todo, o empreendimento, o tratamento de esgoto, é um campo de atuação que é possível o engenheiro de produção trabalhar. Estou citando as coisas mais simples, mais comuns de ser observado. Mas mesmo em casos mais complexos, a gente vai encontrar oportunidade.
O 9.2, promover a industrialização inclusiva e sustentável até 2030. Por que eles recomendam promover a industrialização inclusiva? Porque se entende que, com desenvolvimento econômico, vindo por meio de uma industrialização, eu posso melhorar as condições de receita de pessoas, de nações, de estados, do agente público e do agente privado. Então, se eu faço uma industrialização inclusiva, ou seja, dou oportunidade para todo o extrato social participar desta inclusão, eu vou, com certeza, promover um desenvolvimento econômico. Aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego. Por isso que houve, até um certo tempo, né, uma divisão entre países industrializados e países não industrializados. Era uma forma de, digamos assim, de se categorizar, né, quem não promovia a geração de riqueza por industrialização, né? E alguns países ficavam no meio termo, como o caso do Brasil. Nem era considerado um país industrializado, mas também não é um país somente agrícola, como já fomos no passado, né? E, consequentemente, a industrialização altera o Produto Interno Bruto, o PIB. Então, países que são mais industrializados têm uma riqueza de nação muito maior. E quanto mais qualificado for a industrialização, né, nós temos geração de riqueza maior por termos produtos e serviços com maior valor agregado. É só a gente observar a pauta de geração de riqueza por industrialização do Brasil e comparar com países industrializados, tipo Japão, Coreia, Estados Unidos, Alemanha, né? O alto valor agregado naquilo que eles industrializam gera um PIB de maior riqueza para o país. Então, nós temos circunstâncias nossas, nós não podemos reverter algumas coisas a curto prazo. Nós teríamos sim que ter, já nesse momento, uma política de industrialização de forma inclusiva e que aumente a nossa riqueza, né? E assim nós vamos conseguir melhorar a nossa participação na riqueza global por meio da industrialização. A participação do Brasil no PIB global é muito pequena. A gente exporta muito pouco e o que exporta ainda são commodities, são itens de baixo valor agregado. Por quê? Porque eles não sofrem uma industrialização. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, mas se exporta o produto sem nenhum processo de industrialização significativo. Portanto, você exporta muito pelo menor valor daquele recurso. Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento. Ou seja, não é só as grandes empresas que fazem todo esse movimento. Se observarmos outros países da Europa, os Estados Unidos, tem muita participação de pequenas empresas, mas também existe apoio, existe uma linha, digamos assim, de atuação de políticas de governo, né, e de Estado, em que dá condições às pequenas empresas a fazer isso. Então, nós temos sim muitas boas ações, no caso do Brasil, mas ainda elas não são consolidadas ao ponto de que essas pequenas empresas movimentam muito do nosso PIB internamente e externamente, né? O item 9.4 da Agenda 2030 prescreve o seguinte: até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada, no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos, desenvolvimento sustentável, entenda-se aí, ambientalmente corretos.
com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. Aqui vem uma recomendação de, digamos assim, de alta intensidade para vocês que estão chegando o ano que vem, no 5º ano do nosso curso. As oportunidades profissionais que vêm em torno dessa recomendação. Com certeza vocês já ouviram e já leram ou já tiveram contato com o conceito de indústria 4.0, manufatura 4.0, revolução 4.0. Todos esses termos estão em evidências nas universidades, nas empresas, e isso tem um grande apelo a, digamos assim, quem se encantar com esta recomendação, com certeza, além de ser um agente de viabilização desse objetivo, mas também uma qualificação profissional intensa, né? Então, tem muita coisa para ser aprendida no âmbito de tecnologias associadas aos processos de transformação. Essa é a grande proposta da indústria 4.0, né? Você ter uma tecnologia intensiva nos processos de transformação, otimizando os processos, diminuindo muito os custos de produção, e aí sim, trabalhando num conceito de desenvolvimento sustentável e, inclusive, melhorando a condição de, digamos assim, de sustentabilidade daquele processo produtivo. Então, esse item aqui, eu digo que ele não se esgota aqui no Brasil, pelo menos nos próximos 10 anos. Quanto mais eu me aprofundar, com certeza, mais eu vou ter que me qualificar e mais atualizado em termos de, digamos, desse mundo globalizado, nesses países que hoje são liderança e são proponentes de tecnologia nesse conceito de indústria 4.0. Então, muita atenção aqui nas oportunidades que esse item traz. O 9.5, fortalecer a pesquisa científica, melhorar a capacidade tecnológica, ou seja, esse aqui já é um recado que as universidades, os centros de pesquisas do mundo todo precisam ficar, digamos assim, muito observadores dessa linha de tendência. Por quê? Porque se eu não fortalecer a pesquisa tecnológica nos sistemas de transformação, eu vou ficando para trás e eu vou ter que, para competir ou ter esse recurso, eu vou ter que comprar esse conhecimento. Isso é viável? Em muitos casos, sim. Eu não precisaria gastar recurso, desenvolver. Por quê? Porque eu vou demorar bastante tempo. Então, quando eu tenho uma demanda muito rápida, é melhor eu comprar e tentar ganhar mercados, produtos com essa compra. Em outros casos, não. Eu tenho que desenvolver. Então, é muito importante que o Brasil crie política de Estado, não só de governo, mas que o Estado brasileiro tenha política de pesquisa científica nesse contexto de desenvolvimento de tecnologia, inovação tecnológica aplicada aos sistemas produtivos. E não só até 2030. Nós estamos falando aqui de pouco mais de 10 anos, né? Com certeza, antes de 2030, já vai se discutir isso e se criar metas para depois dessa data. Mas o fato é que nós não temos ainda no país uma política de Estado que dê competitividade ao desenvolvimento de pesquisa e essa competitividade com o mundo fora. Aqui eles colocam como 9.A, né? Facilitar o desenvolvimento da infraestrutura sustentável. Isso aqui tem uma ligação com o 9.1. Apoiar o desenvolvimento tecnológico, né? Falamos agora do quanto o país precisa criar a sua política de desenvolvimento industrial e tecnológico. E o 9.C é aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação. Nós já falamos inúmeras vezes que informação é matéria-prima tão importante quanto qualquer outra matéria-prima ou qualquer outra tecnologia. E a questão da comunicação, né? O compartilhamento, a divulgação dessas situações. E
nós temos, com certeza, cada vez mais a internet sendo um meio, um veículo de comunicação extremamente importante. Portanto, meus caros alunos, a gente tem nesta videoaula um objetivo de que vocês se aprofundem no objetivo 9 dos 17 prescritos pela ONU e se encaixem, se visualizem nesses objetivos e identifiquem as oportunidades que possam existir já nesse momento, não é para amanhã não é só para o efeito de obtenção da sua avaliação acadêmica em ser aprovado na disciplina. Faça uma reflexão sobre o quanto isso pode ser útil para você na sua qualificação profissional. Afinal de contas, vocês estarão se formando em engenharia de produção o ano que vem. E é agora que vocês têm que começar a traçar esses objetivos. A engenharia de produção é muito ampla, tem muitas oportunidades naturalmente, mas qual delas eu vou, digamos, buscar algo diferente para que eu possa me qualificar e ter oportunidades mais consolidadas no mundo do trabalho, no mundo profissional. Muito obrigado e até a próxima aula.